mais uma aula de Química. E na aula de hoje nós daremos continuidade ao capítulo de oxirredução e balanceamento. E vamos falar sobre balanceamento de equações. Vamos ver vários métodos de balanceamento. Mas antes disso, me ajude. Vai dando logo aí o seu like, comente e compartilhe. Ative logo esse sininho, se inscreva no canal e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galera! Olha só, vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Falamos na aula passada sobre oxirredução. Comentamos o quê? Número de oxidação. E o que é o número de oxidação? É a carga do elemento em uma ligação química. E aí tem um detalhe. Oxidar é perder elétrons. Reduzir é ganhar elétrons. E na aula de hoje vamos começar aí aos processos de balanceamento de equações. Vamos embora. Parou a música? Parou a música? Vamos embora para cima. Moçada, olha só. Processos, tá, de balanceamento de equações. Nessa aula eu vou falar com vocês sobre o método das tentativas, tá bom? Tentativas. Vamos aqui de forma bem basicazinha, tá? Bem basicazinha. Você vai ter aqui os reagentes antes da seta, tá? Então, antes da seta, você tem os reagentes de uma reação química. Depois da seta, você tem os produtos. Perfeito. Esse númerozinho aqui, ó, que acompanha o elemento químico, é chamado de índice. Índice 3, índice 1. O Amota, mas não tem nada não, é quando não tem nada é 1, tá bom? Então, índice 3, índice 1, índice 2, índice 2. E o númerozinho que vai vir aqui na frente é chamado de coeficiente. Coeficiente. Então, nós temos duas coisas interessantes. Nós temos os índices e os coeficientes. E o que significa balancear uma equação química? Balancear uma equação química significa deixar dos dois lados reagentes e produtos, deixar esses dois lados, reagentes e produtos, com o mesmo número de cargas, tá? Mesmo número de cargas, cargas positivas e cargas negativas dos dois lados devem ser iguais, e o número de cada tipo de elemento químico. Então, se aqui tiver 50 nitrogênios, do lado de cá tem que ter 50 nitrogênios. Ok? Se a carga das moléculas do lado de cá é 0, a carga das moléculas aqui também tem que ser 0. Se a carga de lá for mais 2, do lado de cá também tem que ser mais 2. Só que esses exemplos de hoje aqui, ó, nessa aula, não tem carga. Como assim, Mota? São moléculas neutras, tá bom? Todas elas moléculas neutras. Então, deixe isso aí quieto, tá? Apesar de que isso aqui é um composto iônico, né? Isso aqui não é uma molécula, tá? Mas o que eu estou querendo dizer? Que todas as estruturas aqui, ó, possuem cargas neutras. Aí eu vou ver um caso especial que vai envolver íons, tá bom? Íons. Então, quando uma reação tiver íons no processo, as cargas positivas ou negativas de um lado deve ser igual às cargas positivas ou negativas do outro lado, beleza? Mas isso aí é próxima aula. Bom, eu preciso, portanto, igualar a quantidade de elementos de cada lado. Eu vou usar aqui o método das tentativas. E o que é o método das tentativas? É aquela que você vai tentando, até conseguir. Isso é método de tentativa. Só que a gente tem aqui alguns macetinhos, tá? Para facilitar o processo, beleza? Então, olha só. Então, eu tenho essa equação, e como que eu vou fazer o balanceamento dessa equação? Eu vou procurar fazer o seguinte. Eu vou colocar o coeficiente 1. Coeficiente 1, beleza? Na substância aqui, tá? Que possui maior variedade de elementos, tá? E maior número de índices, que no caso é o NH3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1. Esse 1, ele multiplica esse 1 e ele multiplica esse 3. Portanto, quantos nitrogênios eu tenho aqui? 1 vezes 1 dá 1 nitrogênio.
do lado de cá também tem que ter um nitrogênio. Só que aqui tem o número 2. O que multiplicado por 2 que dá 1? O que multiplicado por 2 que dá 1? Meio. Meio, correto? Meio vezes 2 dá 1. É só você fazer isso aqui, ó. Meio vezes 2, olha lá, dá 1. Perfeito? Esse 1 multiplica o 3. 1 vezes 3, 3 hidrogênios. Do lado de lá também tem que ter 3 hidrogênios. Que número que eu vou pôr aqui, que multiplicado por 2, vai dar 3. 3 sobre 2. Por quê? 3 sobre 2, multiplicando por 2, vai dar justamente o quê? 3. Perfeito? Então, isso aqui, na verdade, é um número decimal, né? É uma fração, mas é um número decimal. 3 dividido por 2 é 1,5 e aqui é meio. Perfeito? Beleza. Está balanceada a equação. Os números de cada elemento, a quantidade de cada elemento dos dois lados está igual. Só que tem um detalhe. Nós evitamos usar fração ou números decimais no processo de balanceamento. Então a gente vai multiplicar essa equação toda por um número para que aqui fique apenas números inteiros. Apenas números inteiros. Então eu vou multiplicar essa equação toda por quanto? Vou multiplicar essa equação toda por 2. Por que, Mota, por 2? Porque se eu multiplico por 2, esse denominador 2 vai sumir. Igualzinho aqui, ó. Ele vai sumir. Então aqui vai ficar meio vezes 2, dá 1. Então 1 nitrogênio. Mais 3 sobre 2 vezes 2, dá 3. 3 hidrogênio. Formando quanto? 2 vezes 1, 2. 2 NH3. Então tá aí a equação balanceada com números inteiros, tá? Números inteiros. 1 vezes 2, 2 nitrogênios. 2 vezes 1, 2 nitrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Perfeito? Mota, e se eu colocasse 1 em qualquer outro desses aqui, tá? Em qualquer outro desses aí, daria a mesma coisa, beleza? Daria a mesma coisa. Mas, por indicação, por sugestão, procure pegar a substância que tenha maior variedade de elementos e os seus maiores índices. Perfeito? Vamos fazer isso aqui de baixo então? Vamos lá, vamos lá. Então, ó, olhando para os menininhos aí, qual é a espécie química que tem maior variedade de elementos e maiores índices? Esse ou esse, correto? Não é verdade? Ó? São bem parecidos, né? Só que aqui é hidrogênio e aqui é sódio. Só que tem um detalhe. Aqui só tem ametal, enquanto que aqui tem metal e ametais. Dê preferência para esse aqui. Então eu vou chamar aqui de 1. Vou chamar aqui de 1. E aí eu vou te dar um macetão. Eu vou te dar um macetão. Eu vou te dar um macetão. Para a coisa ficar mais fácil, você vai seguir o macho. Para a coisa ficar mais fácil, você vai seguir o macho. Tá? É o macho que vai liderando e você vai acompanhando. Brincadeira, mas isso aqui ajuda, tá? O que significa esse macho? Você vai balancear primeiro os metais, depois os ametais, que não sejam esses três, depois o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Perfeito? Então, de novo. Vai fazer o balanceamento? Segue o macho. Vai fazer o balanceamento? Segue o macho. Balanceia primeiro os metais, os ametais, que não sejam esses, depois o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Repare que na equação de cima só tinha ametal. E aí o que acontece? Você vai se deparar com equações mais simples para usar o método por tentativa e vai ter equações mais complexas. Então essa de baixo é um pouquinho mais complexa que essa aqui, tá? Mas então vamos lá. Esse coeficiente 1, ele multiplica esse índice 2, o índice 1 do enxofre e o índice 4 do oxigênio. Então quantos sódios eu tenho aqui, ó? 1 vezes 2, 2 sódio. Do lado de lá tem que ter 2 sódios. Então eu venho aqui e coloco 2, ó. Porque 2 vezes o coeficiente 1 dá 2. Pronto, balanceei o metal. Outro detalhe importante. Você só vai balancear um elemento, tá? Um elemento que já tenha coeficiente. Então, por exemplo, faz sentido eu querer balancear o hidrogênio? Ó, aqui não tem coeficiente, nem aqui tem coeficiente.
só tem coeficiente aqui, ó. Não faz sentido. Por isso que você vai seguir essa ordem aqui, ó, que é o macho. Então vamos balancear primeiro então os ametais. Quais são os ametais que não são esses três aqui, ó? Enxofre. Olha lá, enxofre. Então, onde tem enxofre? Tem enxofre aqui e aqui. Aqui já está balanceado, ó. 1 vezes 1, 1 enxofre. Do lado de lá tem que ter 1. Então eu coloco 1 aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Balanceei o enxofre. Balanceei o enxofre. Balanceei o enxofre. Perfeito. Já balanceei os metais. Os ametais não tem carbono. Vamos agora para o hidrogênio. Vamos agora para o hidrogênio. Onde que tem o hidrogênio? Tem hidrogênio aqui e tem hidrogênio aqui. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Aqui também tem, ó. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 vezes 1, 2. E aqui? 1 vezes 2, 2. 2 com 2, 4. Do lado de cá tem que ter 4 hidrogênios. Então eu vou pôr 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Pronto, já está tudo balanceado. Confere os oxigênios só para ver se está certo. Confere. Se bateu certinho os oxigênios, ó, tá tudo a mil maravilha. Então vai comigo? 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 4, 4. Com os 2, 6. Tem 6 oxigênios do lado de lá, tem que ter 6 do lado de cá. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Com os 4, 6. Está balanceado. Fechou? Ok. Vamos agora para essa aqui. Veja só, presta atenção. Então, recapitulando. O que significa balancear uma equação química? Significa deixar igual o número de cada elemento de um lado igual ao número de cada elemento do outro. Então, o tipo de elemento que está lá, a quantidade dele tem que ser igual do outro lado. Reagente com produto. Se na equação tiver íons, essas cargas também devem ser iguais, mas é um assunto para a próxima aula, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai procurar colocar o o coeficiente 1 na substância que tem a maior variedade de elementos, maiores somatórios de índices e que tenha, né, metais e ametais aí, perfeito? Maior variedade de elementos com a ideia do macho. E aí na hora de balancear, você segue o macho. Balanceia os metais, os ametais, depois o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Esse caso aqui é um caso mais complexo. Esse estilão aqui é mais complexo. Vocês podem fazer o processo por tentativa aí, ó. E eu gostaria que vocês fizessem isso aí, tá? Para testar. Vocês vão bater cabeça, vai dar um trabalho desgramado. Então, o processo de tentativa é ir tentando. Só que aqui, nesses casos mais complexos, nós vamos usar a seguinte regrinha. Vamos lá. Primeira coisa, você vai identificar o elemento ou os elementos que aparecem apenas uma vez de cada lado. Como assim? Esse fósforo apareceu aqui e não tem fósforo aqui. Portanto, o fósforo apareceu apenas uma vez desse lado de cá. Apenas uma vez desse lado de cá. Do lado de lá, o fósforo apareceu aqui e apareceu aqui. Então ele apareceu mais de uma vez do lado de lá. Então deixa esse fósforo de fora. Eu só quero aqui identificar os elementos que aparecem apenas uma vez de cada lado. O oxigênio apareceu só uma vez aqui, porque aqui não tem oxigênio. Do lado de lá, oxigênio só tem aqui. Pronto. Oxigênio apareceu apenas uma vez de cada lado. O iodo apareceu aqui e do lado de lá só tem aqui, lá não tem. Portanto, o iodo também apareceu apenas uma vez de cada lado. Aí você vai vir aqui e fazer isso aqui, ó. Você vai pegar os índices desses caras e somar. Oxigênio, índice 6. Mais oxigênio aqui, ó, 10. Dá quanto? 16. Iodo, aqui dá 2. E aqui no iodo, dá 4. Dá igual a quanto? 6. Nós vamos trabalhar com aquele elemento cujos índices somados foi maior. E o que a gente vai fazer, Mota? O que a gente vai fazer? Você vai pegar esse índice 10 e vai passar para cá como coeficiente. De novo. Você vai pegar o índice 10 do oxigênio e vai passar para frente da substância aqui, ó, que tem o oxigênio, como coeficiente. Esse 6 que é índice vai passar para lá, para frente desse cara, como coeficiente. Ok? Então, de novo, pega o índice, vai para outra substância como coeficiente. Pega o outro índice,
vai para frente da substância como coeficiente. E agora a gente vai balancear o resto. E nós vamos balancear como? Seguindo o macho. Tem metal aí? Não tem metal. Então vamos para os ametais. Que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu posso pegar, por exemplo, fósforo. Quantos fósforos tem aqui? 40 fósforos. 40. Do lado de lá tem que ter 40. Do lado de cá já tem quanto? 24. 6 vezes 4, 24. Para dar 40, faltam 16. Então aqui tem que dar 16. Como aqui já é 2, eu vou por quanto? 8. Porque 8 vezes 2 dá 16. De novo. 10 vezes 4, 40 fósforos. Do lado de lá tem que dar 40 fósforos. Já tinha 24. Para dar 40, faltam 16. Então aqui tem que dar 16. Portanto, eu pus 8. Porque 8 vezes 2 dá 16. Vamos balancear quem agora? Tá faltando esse iodo. Quantos iodos eu tenho do lado de cá? 8 vezes 4, 32. 32. Aqui tem que dar 32. Quanto é que eu ponho aqui então? 16. Pronto, está balanceado, tá? Pode conferir com oxigênio, tá? Você pode conferir com oxigênio, que vai dar o quê? Bonitinho. 10 vezes 6, 60. 6 vezes 10, 60. Fechou? Só que tem um detalhe importante. Na hora de eu balancear uma equação, eu devo preferir ficar com números inteiros. Aqui os números já estão inteiros. Só que eu preciso ficar com os menores números inteiros. Menores. Portanto, eu vou simplificar isso aqui, ó. Para eu simplificar isso aqui, eu vou poder fazer o quê? Dividir tudo por 2. Eu divido os coeficientes por 2. Então aqui vai ficar 5. Mais aqui dá 8. Formando aqui dá 4. Mais aqui dá 3. Beleza? Não dá para simplificar mais, pois dá? Não dá. Então esse é o detalhe, beleza? Sempre lembrem-se de que os coeficientes devem ser os menores números inteiros possíveis, tá? Então, galera, é isso aí. Método das tentativas. Você vai tentando até conseguir. Mas então, detalhe, procure colocar um naquele cara que tem maior variedade e mais índices, maiores índices, tá? Não se esqueça de seguir o macho. Balanceia o metal, o ametal, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio e fique esperto a essa regrinha aqui, beleza? Ó, eu abro meu coração. Um beijo no coração de vocês. Energia. Próxima aula vai vir mais um método. Até mais. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.